Vamos lá, galera do terceirão. Tô refazendo o vídeo aqui porque o professor cometeu um engano. Eu acabei mandando o conteúdo errado, então eu tô refazendo aqui o vídeo explicativo da atividade 3 e 4 do terceiro bimestre, né? O professor acabou mandando o vídeo da atividade 1 e 2, do quarto, né? Mas vamos lá, pessoal. Exercício número... Cadê o exercício número 1 da nossa atividade avaliativa 3, ok? Explique como foi o surgimento do governo militar. O surgimento do governo militar, né? É conhecido no Brasil, então, como regime militar, o período que vai de 64 a 85, onde o país esteve sob o controle das Forças Armadas Nacionais, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Nesse período, os chefes de Estado, ministros e indivíduos instalados nas principais posições do aparelho estatal pertenciam à hierarquia militar, sendo que todos os presidentes do período eram generais do Exército, né? Era denominada, então, revolução em sua época, né? Mas a gente entende como golpe hoje, tá? Sendo aí, então, os principais mentores do movimento viam o cenário político do início dos anos 60 como corrupto, viciado e alheia às verdadeiras necessidades do país, né? Naquele momento. Então, não quer dizer que o governo militar não tenha sido também corrupto, tá, gente? Só importante a gente destacar isso, tá? Mas é a interpretação e a visão da década de 60, 61, 62, 63, que vai culminar no golpe 64, tá? Assim, o seu gesto era interpretado como saneador da vida social, econômica e política do país, livrando a nação, né, da ameaça comunista e alinhando-a internacionalmente com interesses norte-americanos, trazendo de volta a paz e ordem social. Os antecedentes do regime militar podem ser encontrados no período Vargas, entre os responsáveis pela sua derrubada, em 45, pondo fim ao Estado Novo. Esse contingente de oposição se agruparia logo depois da UDN, né? Partido de orientação liberal conservadora, né? Com a volta de Getúlio em meio às eleições diretas em 51, a gente vai ver que o grupo continuaria fazendo oposição à sua política considerada populista, certo? Mas não quer dizer também que a UDN seja muito diferente dos demais, tá? Era só mais um grupo político que estava interessado no poder também. Tal pressão acabaria por provocar o suicídio do presidente, né, Getúlio Vargas. Este gesto, apesar de frear os movimentos com as forças conservadoras, não impediu algumas tentativas, em especial a manobra para o presidente eleito Juscelino Kubitschek não tomasse o poder, né? Uma intervenção de um grupo militar não ortodoxo garantiria a posse de JK, que daí, no caso, é o golpe dentro do golpe, que a gente chama, né? Que foi a garantia do Marechal Teixeira Lott, né? Ele vai garantir que as constituições elas sejam aplicadas e Getúlio Vargas ele vai assumir o poder, ok? Eleito, então, isso depois, né? Eleito Jânio Quadros, parecia finalmente que as forças dariam respaldo aos militares e subiria ao poder, mas o temperamento ímpar do novo presidente, né, ele era bem característico, né, ele era bem não tão usual, né, usava terno com caspas de cabelo e comia pão com mortadela. Ele tentava se parecer o máximo possível com o povo, né? Outra vez as ideias de Vargas estariam representadas por um de seus mais aplicados discípulos, né? O João Goulart, que tinha o talento de atrair a repulsa de todos os movimentos de direita. Por quê? Porque João Goulart ele era conhecido por ser um socialista. Ele era um socialista que tinha intensas afinidades como líderes como Mao Tse-tung, Joseph Stalin. Inclusive, quando o João Goulart ele descobre que ele vai tomar posse no lugar do Jânio Quadros, ele está na China, em visita oficial ao governo chinês, que é um governo socialista de Mao Tse-tung, um governo comunista, né? Então, o fato do João Goulart ser um socialista, isso afastava
a burguesia brasileira, afastava, né, o empresariado brasileiro, porque olhava para ele e falava assim, esse cara vai querer fazer do Brasil um socialismo, e as reformas de base dele, as reformas, tanto reforma agrária quanto várias outras questões, afugentava, né, as ideias das pessoas, né. O medo de que Goulart implantasse no Brasil uma república sindicalista com o apoio discreto do Partido Comunista Brasileiro acabou lançando a classe média contra ele próprio, né? Do mesmo modo que acreditava estar se mantendo na legalidade, né, ao garantir a posse, a gente vai ver que quase 10 anos antes os militares já decidiram entrar em cena novamente, né? E os militares eles já iam entrar em cena em 51, né? E daí a gente vai ver que o golpe vai acabar culminando em 64, né? Na noite do dia 31 de março, dia 31 de março para o dia 1º de abril em 64, então, começa então um período de exceção, aonde o Legislativo brasileiro, a Câmara de Deputados, vai votar pelo estado de exceção. Homens como Ulisses Guimarães, Ranieri Mazzilli, votaram a favor do estado de exceção, ok? A ideia era que quando o Marechal Castelo Branco, né, assumisse o poder, logo devolveria ao representante civil. Só que não é isso que vai acontecer, né? Os militares eles vão chegar no poder em 64, só vão sair em 85. Ou seja, 21 anos aí de governo militar, certo? Exercício 2. Explique o que foi o AI-5, né, Ato Institucional número 5. Né? Foi o que decretou mesmo o estado de exceção, foi o que fez o Brasil acabar virando uma ditadura mesmo, né? E no AI-5 é entendido aí o marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura, onde pessoas vão ser perseguidas, aonde é um golpe, né, as representações e direitos do povo, né? Ele deve ser enxergado, pessoal, como resultado final de um processo que foi implantado o autoritarismo, né, em 64. O AI-5 vai ser aplicado em 68, né? Foi a conclusão, então, de um processo que visava a governar o Brasil de maneira autoritária a longo prazo, tá bom? E o exercício 3 era para falar sobre o milagre econômico. Milagre econômico foi um período dentro do governo militar que vai acontecer aí do ano de 69 a 73, justamente no governo do Emílio Garrastazu Médici, né? Que vai ser um dos períodos de ano de mais de chumbo, né, que nós vamos ter na história do Brasil, né? O PIB saltou para 9,8, né? E vai chegar até altas como 15,6% de crescimento. Mas só que esse crescimento ele era meio que uma farsa, porque ele era incentivado todo pelo capital estrangeiro. Então, uma vez que esse capital estrangeiro ele começasse a sumir, a inflação no Brasil começaria a aumentar. Então, isso foi um milagre econômico. Pessoal, agora vamos para a atividade avaliativa. Abri errado a atividade avaliativa aqui. Pessoal, então vamos lá. Exercício 1 da atividade 4, pessoal. Após a renúncia do Jânio Quadros, então, Ranieri Mazzilli assumiria provisoriamente a presidência da República. Né? Esses fatos, pessoal, eles desencadearam o quê, pessoal? O fato desse golpe militar. Então é isso que está perguntando a questão. Exercício 2. Você vai ter o jingle do Jânio Quadros, né? Varre, varre, vassourinha, varre a bandeleira, que o povo está cansado. Ele é um jingle contra a corrupção. que é o que vai acabar elegendo ele, tá? Esse jingle, então, acompanhou o Jânio Quadros, né? E essa letra sintetiza a seguinte questão política no Brasil. Quais problemas existiam? A gente já acabou de falar aqui, né? Exercício 3. O chamado milagre brasileiro ocorria durante o regime militar e foi marcado pelo quê? O que o milagre brasileiro representou? Milagre econômico brasileiro, né? 4. Nós vamos ter um texto interpretativo aí, e esse texto ele faz um balanço da década de 70 no Brasil e destaca alguns aspectos. Quais aspectos são destacados nesse texto? Você encontra a alternativa que mais bate com o texto interpretado, ok? O exercício 5 também, né, tá falando do momento decisivo de Carlos Lacerda, que daí tá falando aí em 64, né, quando o golpe de Estado interrompe uma trajetória democrática do país, conclui-se o quê? Que o Brasil vai entrar em estado de exceção, né? Então é mais ou menos
É isso que a questão está dizendo, então você identifica a questão. Os exercícios abertos 6, 7 são exercícios que estão na atividade avaliativa